Olá, a partir de agora você fica comigo no programa Espaço Saúde. E hoje com uma novidade. A partir de agora, quem é o nosso parceiro no programa é a UDI Oftalmo, que é referência em oftalmologia no Maranhão. Nós queremos agradecer a todo o corpo clínico da UDI Oftalmo por essa parceria. E no programa de hoje teremos a presença do fisioterapeuta Márcio Magalhães, do oftalmologista Bonifácio Júnior e da farmacêutica Terezinha Rego. A gente vai para o intervalo e já já voltamos. Você sente dor lombar e não sabe a causa? Sabe como elas surgem? Pois bem, nós vamos conversar com o fisioterapeuta Márcio Magalhães e ele dá mais explicações sobre o assunto. Olá, meu nome é Márcio Magalhães Ferreira, sou fisioterapeuta, atuo na área da osteopatia, mas também tenho várias outras formações que me ajudam a tratar os meus pacientes aqui em São Luís do Maranhão. E hoje nós, no programa Espaço Saúde, vamos falar de um tema muito legal e que é muito frequente aqui no nosso dia a dia do consultório, que são as dores lombares, certo? E para começar, o que é dor lombar? A dor lombar é qualquer dor que venha aparecer na região da coluna lombar, que a coluna lombar é dividida em 3 regiões, lombar, torácica e cervical. Então, qualquer dor que venha aparecer no segmento lombar, ou seja, da região dos limites que compreende a 12ª costela até a linha da prega glútea, nós vamos considerar como dor lombar. Quais são os sintomas das dores lombares? Normalmente, a pessoa que se queixa de dor lombar, ela pode sentir dores na região baixa da coluna, podendo sentir dor mais de um lado do que do outro, mas essa dor também pode ser difusa em toda a região da coluna e pode ter uma característica também associada, que não é uma regra, mas pode acontecer dessa dor se irradiar para o membro inferior, ou seja, a dor começar na região da coluna e irradiar para a perna. A lombalgia tem cura? Sim, a lombalgia não é uma doença, isso a gente deixa bem claro para as pessoas. A lombalgia, a dor lombar é algo normal, é algo frequente, comum nas pessoas e tem tratamento, certo? Então, quem sente dor lombar, fique tranquilo que existe tratamento, isso é algo normal e pode ter certeza que se procurar um bom profissional para se tratar, vai ter bons resultados. Geralmente, quais são os sintomas que os pacientes mais reclamam no consultório? Quando o paciente nos procura com dor lombar, normalmente ele não apresenta só a dor. A dor, normalmente, nesses casos, estão associadas com a incapacidade. Ou seja, o paciente tem a dor, mas ali, muitas das vezes, ele consegue manter, ir levando ali com aquela dor que está amena, mais ou menos moderada, mas quando aquela dor passa a limitar suas atividades de determinada forma, ele começa a ficar incapaz de executar as suas atividades diárias, seu trabalho, seu lazer, seu esporte, aí normalmente ele procura ajuda. Então, as características que o paciente normalmente com dor lombar, normalmente ele vem com uma certa incapacidade de executar suas atividades, que é normalmente isso que faz com que ele procure a nossa ajuda. Como evitar que as dores lombares se tornem crônicas? Hoje se sabe que através das pesquisas que vão surgindo, que faz com que a dor se torne crônica, muitas das vezes são os fatores comportamentais do paciente com relação à dor. Ou seja, como a pessoa se comporta com relação à dor vai fazer com que ela perpetue, aquela dor venha a persistir ou não. Então é importante que o paciente ele procure um profissional e não se apavore, porque o medo, a ansiedade, a própria depressão são fatores que vai fazer com que a dor venha a se tornar crônica, ou seja, fique persistente e não necessariamente só aquele componente que você identificou ali na sua imagem, na sua ressonância, entendeu? Então é importante que a gente se atente a esses pontos também.
E como se prevenir das dores lombares? Hoje, o que se sabe, a melhor forma de se prevenir a dor lombar é através dos exercícios, né? Então, como eu falei, a dor lombar ela é multifatorial, são vários fatores que vão fazer com que ela venha aparecer, né, no indivíduo. Porém, já se sabe que em torno de mais de 40% dos casos que se trata e que voltam a sentir, né, dor lombar, eles podem ser evitados através das atividades físicas, ou seja, do paciente, né, procurar ser um pouco mais ativo, procurar fazer exercício, procurar ingressar numa prática esportiva. Então, hoje, o que se sabe, né, e que é comprovado, né, pela ciência, é que o indivíduo que faz atividade física, que procura, né, se movimentar, ele tem menos chances de voltar a ter dor lombar. Eu queria agradecer a todos, né, que estão assistindo, em especial ao programa Espaço Saúde e a Jacene Dias pelo convite, né, de poder participar desse bate-papo super tranquilo e com esse tema que é muito importante e que, infelizmente, né, é um problema que acaba afetando muitas pessoas, né? E espero estar aqui novamente no programa em breve para poder estar contribuindo com mais informações de qualidade para as pessoas. Obrigado. Vamos ao intervalo, é coisa rápida, e na volta você confere a minha entrevistada da semana, que será a doutora Terezinha Rego. A farmacêutica Terezinha Rego é sinônimo de trabalho, de pesquisadora intensa no que diz respeito às plantas medicinais. E o seu reconhecimento não é só no Brasil, mas também internacional. E a doutora Terezinha Rego é a nossa entrevistada da semana. Tudo bem, doutora Terezinha? Tudo bem. Doutora, como é para a senhora ser considerada uma referência quando se fala em plantas medicinais? Olha, é gratificante. A gente sente que é útil e que você está dando a sua parcela de contribuição para a melhoria dessa nossa saúde tão prejudicada, tão esquecida pelos órgãos que deveriam ter mais carinho e cuidar mais da saúde do povo brasileiro, do povo maranhense. As plantas medicinais, elas têm contribuído efetivamente nessa questão da saúde pública? Tem, principalmente nessa parte respiratória, porque nós estamos numa ilha onde a mudança de clima é muito diversificada e os que sofrem mais com isso são as crianças, são a minha grande dedicação, e agora mesmo eu acabei de registrar 80.080 crianças que eu já consegui tirar do excesso de antibiótico corticoide usando xaropes, todos preparados com as plantas da nossa flora do estado do Maranhão. Agora, uma das coisas que a senhora falou em uma entrevista foi que, apesar de vários prêmios, uma das coisas que lhe deixa gratificada é ver o reconhecimento daquelas pessoas que foram curadas com o seu tratamento. Isso é muito, muito gratificante. E sempre estão aqui dizendo, estou curada. Ontem me emocionei muito, uma senhora veio com o retrato do filho, já procurador da República, lindo rapaz, né? Um senhor já curado com a minha cabacinha, essência de cabacinha. Quer dizer, tudo isso é muito, muito gratificante, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por ter chegado aonde eu cheguei e pelo amor que eu tenho pela fitoterapia. Meu marido diz sempre que a fitoterapia, eu digo que é meu oxigênio, ele diz que é meu gás carbônico, porque eu venho para cá todo dia religiosamente. 8 da manhã, saio 12 horas, tem dia que é 1 hora, chego 2 horas, saio 5h30. E tenho um agradecimento muito grande à minha universidade, a Universidade Federal do Maranhão. Eu estou aposentada desde 99, nem um dia saí daqui. Todos os reitores me colocam como assessora para que eu continue aqui coordenando o programa de fitoterapia. Eu tenho uma gratidão muito grande pela minha universidade.
A senhora falou na questão da cabacinha e é reconhecida e conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Como a senhora chegou, eu sei que a senhora deve ter falado sobre isso, mas como foi que a senhora chegou até a cabacinha? Olha, a cabacinha foi uma experiência com os índios Canela, de Barra do Corda, porque eu fui a primeira farmacêutica da Merck no Maranhão, né? Eu que assinava a saída da pilocarpina para a Alemanha. E indo para a fazenda da Merck, eu comecei a ter um contato com os índios Canela e verifiquei a importância deles davam para a cabacinha. E isso me chamou a atenção, porque eles usavam empiricamente, e ela, empiricamente usada, ela pode trazer efeitos colaterais graves. Então, eu isolei o princípio ativo dela, foram 20 anos de luta, tive uma grande sorte de meu pesquisador, meu orientador no primeiro doutorado, em São Paulo, ele era alemão, e me deu a oportunidade do meu controle de qualidade ser feito em Berlim, no laboratório da Alemanha. Então, podem usar a cabacinha tranquilamente, que ela não vai trazer nada disso que ela usada empiricamente pode trazer. E fora a cabacinha, a gente tem também o xarope de urtiga branca, né? Faz um sucesso. A gente quer tirar as crianças do Iquicizine, Alegra, Polaramine, todos esses antialérgicos que deixam a criança sonolenta e que até as professoras se queixam que eles caem um pouco no aproveitamento, porque chegam os sonolentos. Então, nós descobrimos na raiz da urtiga branca um antialérgico que geralmente, já comprovadamente, resolve o problema alérgico das alergias respiratórias. Agora são mais de 50 anos dedicado à fitoterapia. E em todo esse tempo, o que a senhora mais vê como gratificante? Olha, o meu sonho se fez realidade agora no governo Flávio Dino. Eu, há mais de 60 anos, lutava junto aos governos do Estado, todos eles, para que a gente implantasse a farmácia viva nos interiores, para que eles começassem a aproveitar a riqueza que eles têm em plantas medicinais. O Brasil, o Maranhão, tem uma pré-Amazônia aí. Todas as plantas que ocorrem na Amazônia Legal ocorrem no Maranhão. Então, por que não cuidar? Por que não ir buscar o que essas plantas podem trazer de benefício? E esse meu sonho se fez realidade. O governador Flávio Dino acaba de assinar a implantação da 101 farmácias vivas nos interiores do Maranhão, aqueles de menor IDH. Agora, doutora Terezinha, a senhora já tem uma herdeira, já tem pessoas que, quando a senhora se aposentar, a senhora vai dizer, essa vai seguir o meu trabalho? Olha, eu pensei muito das próprias filhas se interessarem, mas, infelizmente, uma foi para a filosofia, professora de filosofia no Rio, e a outra é professora de música. Não tiveram esse interesse muito pelas plantas medicinais. Mas eu tenho todo ano uma média de 10 bolsistas. Por incrível que pareça, nesses 60 e tantos anos de luta, já passaram por aqui mais de 200 e tantos bolsistas. Só uma se interessou pela fitoterapia e tem sido, assim, uma guerreira, uma companheira de lutas. Se chama Kaline Bezerra. Ela está nativa e agora assumiu, está liderando as farmácias vivas nos interiores, porque eu já não tenho mais condições de ter a mesma energia para ir para todos os exteriores, com 85 anos, né? Já era querer demais, né? Então, eu passo o dia todo aqui no herbário e a Kaline assumiu as farmácias vivas. Então, eu estou muito agradecida e agradecer muito a Deus por ter me dado essa felicidade de ver esse sonho realizado. Agora, 85 anos, aqui a senhora acha que se dá toda essa vitalidade? Olha, eu acho que é fazer com amor. Eu acho que tudo que a gente realiza com amor, a gente tem sucesso e ele não é efêmero, ele é longamente utilizado, né? E qual é o seu desejo daqui para frente? É que apareça mais gente interessadas nisso e que não deixe morrer essa minha luta de tantos anos.
Doutora Terezinha, o programa Espaço Saúde agradece a senhora ter nos recebido. E olha, gente, aguardamos um pouco, porque são muitos os pacientes que a doutora tem que atender, viu? E ela é muito querida. E a gente agradece muito a sua abertura na agenda para nos atender aqui do programa Espaço Saúde. Parabenizar o Gará por esse espaço à saúde. Então, de parabéns. E eu também agradeço o carinho que eu venho recebendo de vocês. Pelo meu trabalho. Obrigada. E o tema do nosso Fala Doutor desta semana é transplante de córnea. E quem vai falar sobre o assunto é o oftalmologista Bonifácio Júnior. Olá, eu sou Bonifácio Júnior, médico oftalmologista da UDI Oftalmo, e irei falar hoje sobre transplante de córnea. Antes de falar sobre o transplante de córnea, vamos falar um pouco sobre o que é a córnea. A córnea consiste nesse tecido transparente que fica na parte anterior do olho e que permite que as imagens entrem no olho para que nós consigamos enxergar. Qualquer alteração nesse tecido faz com que a gente tenha uma dificuldade da visualização das imagens, e isso leva a uma baixa de visão. As doenças que acometem a córnea podem levar à diminuição da transparência do tecido. Com isso, prejudica que as imagens consigam chegar na retina e assim permitindo que a gente consiga enxergar. O transplante de córnea, ele vai consistir na troca desse tecido por um tecido doado de um paciente já em óbito. Ele pode ser tanto da córnea, de toda a espessura, ou só algumas partes da córnea, tanto a parte anterior, quando a parte da córnea que foi acometida pela doença é a parte mais superficial, ou a parte posterior da córnea, quando doenças que acometem mais a parte posterior da córnea é a causa da baixa de visão. E, em alguns casos, pode ser trocada a córnea com uma espessura total, como nos casos de doenças que pegam toda a córnea. Falando sobre os tipos de transplante, o que a gente tem observado nos últimos anos é que a utilização da córnea ganhou uma melhora significativa. Porque antigamente a gente utilizava uma córnea doada de uma forma única. Hoje, como existe uma diferenciação nos tipos de transplante, muitas vezes uma única córnea pode servir para mais de um paciente. Nós temos doenças que acometem a parte anterior da córnea. Um exemplo muito característico é uma doença chamada de ceratocone, em que nós podemos utilizar de um mesmo doador somente a parte anterior dessa córnea para o transplante. E tem doenças que acometem basicamente a parte posterior da córnea, principalmente nas doenças que ocorrem após, por exemplo, uma cirurgia de catarata. E aí você pode utilizar não totalmente a córnea, mas só a parte da membrana que fica na parte posterior da córnea. E com isso você restabelece a visão sem mexer na parte anterior do olho. Além do ceratocone, existem outras causas, que chamamos de ceratopatia bolhosa, que acontece pós-cirurgia de catarata ou qualquer outro procedimento cirúrgico intraocular, no qual as células que são responsáveis por manter a córnea transparente, elas perdem a sua função, fazendo com isso que se desenvolva essa doença. Além disso, uma outra causa muito frequente no nosso meio são a perda da transparência pós-úlceras de córnea, ceratites infecciosas que fazem com que a córnea perca a transparência, levam necessariamente a um transplante de córnea. Falando um pouco sobre quem precisa de um transplante de córnea, como é que é feito. Cada estado no Brasil possui uma fila que ela é única, ou seja, não interessa se você vai fazer o transplante de forma privada ou no público, existe uma única fila na qual você se cadastra, o médico responsável ele faz a inscrição, os médicos que fazem essa inscrição são médicos credenciados e habilitados para fazer transplante de córnea. E, uma vez feita essa inscrição, você entra nessa fila única e essa fila
você vai aguardando ser chamado. Normalmente, o banco de olhos existem os critérios para receber o tecido. Acima de 2 anos e até 80 anos são pessoas que estão habilitadas para doar suas córneas, obviamente após a morte. Uma dúvida que muitas vezes alguns pacientes têm ou alguns familiares é saber se pessoas com algumas doenças oculares, se elas podem ser doadoras ou não, ou até mesmo se elas podem ser receptoras de córnea. Em relação à doação, doenças como glaucoma ou mesmo retinopatia diabética não consiste em contraindicação para doar a córnea, desde que esse tecido não tenha sofrido nenhum problema após a morte, durante a captação. Com relação a receber esses tecidos, muitas vezes as pessoas têm a impressão que qualquer doença pode ser tratada com um transplante de córnea, o que não é verdade. Pessoas que têm algum tipo de cegueira, ou por doenças da retina, ou por glaucoma, não adianta fazer o transplante de córnea, que não vai recuperar a visão, porque o transplante de córnea, obviamente, ele só serve para as doenças corneanas. Após o transplante, existem alguns cuidados que os pacientes precisam ter, principalmente nos casos onde foi feita a troca de espessura total da córnea, que é o chamado de transplante penetrante, porque é um olho mais fragilizado. Esse olho ele vai receber pontos, vai ser suturado, normalmente em torno de 16 pontos, que só começam a ser retirados depois de 3 meses. Ou seja, esse período é o período que mais está fragilizado esse olho. Então tem que ter cuidados com relação a trauma, esforço físico, risco de infecção, principalmente nos primeiros dias após o transplante. Então, todos esses cuidados são importantes. É claro que se você faz um transplante que não é de espessura total, ou seja, você tirou só uma parte da córnea e substituiu, esse risco ele é diminuído com relação ao risco de traumas mais graves. Mas mesmo assim, mesmo esses pacientes que fazem esse tipo de transplante, precisam ter um repouso no pós-operatório, principalmente no primeiro mês, para que nenhum trauma seja efetuado e venha trazer algum comprometimento do transplante. Bom, eu queria agradecer a oportunidade no programa Espaço Saúde e em breve estaremos de volta com novos temas sobre a oftalmologia. A gente vai ficando por aqui, mas só lembrando que o programa é todo sábado, às 12h30 e na quinta-feira, às 10h30 da noite, aqui na TV Guará. E se você quiser entrar em contato com a gente, basta acessar os nossos canais de comunicação. Até semana que vem!